Depois de passar por um longo período sem chuvas, o estado do Paraná já está com praticamente quase toda a área destinada à cultura do trigo implantada. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, até a semana passada, 87% da área prevista já havia sido semeada. O estado passou por essa situação bastante crítica, falta de chuvas, passando por mais de 40 dias em algumas áreas específicas. A condição das lavouras no início da semeadura era bastante ruim. Muitos produtores chegaram a plantar o trigo no pó. Atualmente, de acordo com a Secretaria de Agricultura, 79% da área plantada se encontra em boas condições. E nesta época é muito importante fazer um manejo adequado com nitrogênio. Para falar a respeito deste assunto, a Agricultura BR conversa agora com o gerente regional norte da Biotrigo Genética, ele que é o Fernando Michel Wagner. Fernando, muito obrigada pela sua vinda aqui no Agricultura BR. Conta pra gente como está a situação atual, então, das lavouras de trigo no Paraná. Uma boa tarde a todos que nos assistem. O trigo do Paraná, assim como o trigo do Brasil, ele vive um momento de motivação, porque o próprio mercado nos traz uma opção diferenciada pela diminuição da quantidade disponível aos moinhos internamente. Mas para que a gente aproveite esse momento, realmente os agricultores eles têm que estar atentos aos manejos, especialmente para que aproveitem o potencial genético que as cultivares que nós entregamos ao mercado têm. E nós tivemos realmente durante parte do mês de abril e especialmente durante praticamente todo o mês de maio, uma ausência de precipitações. O mês de maio nós tivemos um registro somente no final, e é a mesma ausência que prejudicou o milho safrinha, que vocês falavam anteriormente. E nesse período é importante que o produtor esteja atento ao manejo e também à quantidade de plantas nascidas, ao estande estabelecido em sua lavoura, para que ele possa fazer a verificação e definir qual é o potencial que eu vou ter nessa minha área e o quanto eu quero investir nela. Então, o manejo de nitrogênio, especialmente quando a gente tem ausência de chuvas, e nós tivemos essa realidade nas regiões oeste e norte do Paraná, o agricultor, na maioria das ocasiões, ele acaba desistindo do manejo de nitrogênio. E nós temos vários dados que mostram que sim, é importante fazer a aplicação de nitrogênio, ele compõe rendimento no início do perfilhamento, mas em muitas situações o agricultor, não tendo um clima ideal para fazer essa aplicação durante o início do perfilhamento, ele acaba abrindo mão do manejo. E realmente isso interfere na quantidade de espigas que ele vai ter por metro quadrado nessa lavoura, que é definida no início do perfilhamento, mas nós podemos ainda assim investir nesse manejo até o início da elongação, onde ainda está sendo definido o potencial de rendimento da cultura do trigo. Então, para aquele agricultor que não fez o manejo de nitrogênio lá no início pela ausência de chuvas e a sua área ainda encontra-se até esse estágio vegetativo, que é um pouquinho antes da cultura começar a elongar, nós podemos aproveitar, vamos ter talvez menos perfilhos, consequentemente menos espigas, mas teremos espigas maiores, nós podemos compor melhor aquela espiga que está sendo formada já nesse período. Fernando, o quanto que a aplicação com nitrogênio consegue recuperar das perdas causadas pela falta de chuva nas lavouras do trigo, e também quando que é o período ideal da aplicação deste insumo nas lavouras, até quando o produtor deve se atentar para fazer esse manejo no campo? É importante que o recomendante, o produtor, conheçam a fisiologia da planta de trigo. Então, se nós formos fazer uma análise dos estágios da cultura do trigo, no início do perfilhamento ela está definindo a quantidade de perfilhos e, consequentemente, o potencial de espigas que ela terá por metro quadrado. Então, eu diria que a maior parte da aplicação de nitrogênio, tendo uma condição climática adequada, deveria ser feita nesse período. Como nós não tivemos em algumas regiões condições climáticas ideais, até o início de elongação, e principalmente nesse período, nós vamos estar no que nós chamamos de espigueta terminal, e é nessa fase que ele vai formar a quantidade de grãos que ele vai ter nessa espiga, o tamanho dessa espiga consequentemente.
Então, ainda nesse período, e nós até temos dados que até o emborrachamento, nós ainda temos condição de que a aplicação nitrogenada reverta em produtividade nessa lavoura. Agora, quanto à recuperação dessas áreas, é importante que o recomendante, junto com o agricultor, vá até o campo e faça a contagem de plantas que ele tem por metro quadrado, não somente nas áreas onde nós tivemos o problema de estiagem, mas também nas áreas que vão entrar agora em um ponto ideal para aplicação de nitrogênio. O stand ele determina o quanto essa minha lavoura tem como potencial e dizer que aquelas lavouras, e nós temos uma condição, especialmente no norte do Paraná, de lavouras com uma grande desuniformidade, é importante essa visita ao campo para saber se ainda vale a pena fazer esse nitrogênio. Eu diria para quem está nos assistindo que depois que essa cultivar ela passou do estágio de emborrachamento, o nitrogênio que você vai fazer nela ele tem uma repercussão muito maior em qualidade industrial e um pouco menor na questão de rendimento. Mas para aquelas áreas que ainda estão dentro desses estágios que eu falei, ainda vale a pena fazer a aplicação de nitrogênio. E é importante a gente ter muito claro que o nitrogênio que eu coloquei lá na base, a gente teve agora uma sequência de chuvas, pode ser que ele não esteja mais disponível para a cultura. Então, nós temos sim que fazer divisões. A cultura do trigo, como todas as gramíneas, tem muita fome por nitrogênio, mas cada fase que eu faço a aplicação de nitrogênio, ela determina o potencial que está sendo expressado naquele momento. Como eu falei, no início do perfilhamento, fazer nitrogênio significa que eu vou ter mais perfilhos. Mas para que eu tenha viabilidade desses perfilhos e que eles se transformem em espigas produtivas, é importante que eu monitore a lavoura e também faça essa aplicação no final do perfilhamento. Recomendações muito importantes, né, Fernando, para o produtor que está nos assistindo. Para a gente finalizar, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho a respeito da parceria entre Biotrigo e BASF, que vão colocar à disposição do triticultor brasileiro uma nova tecnologia, né, que já é utilizada para a cultura do arroz. É isso mesmo, Fernando? Conta para a gente. É isso mesmo, Nara. Nós trouxemos hoje a público, num release institucional em conjunto, Biotrigo e BASF, uma notícia importante ao triticultor, que vai ser uma ferramenta que se chama Trigo Clearfield. É uma parceria com a BASF, que traz essa tecnologia patenteada por ela, que já é, como você bem disse, utilizada na maioria das áreas cultivadas com arroz, e agora ela chega através da plataforma Biotrigo, para chegar em 2020 à disposição dos multiplicadores de semente e em 2021 para os triticultores. É uma tecnologia que traz uma resistência desse genótipo a um herbicida do grupo das imidazolinonas, e esse herbicida ele tem uma ação muito importante, especialmente sobre a azevém e também sobre o nabo, mas o azevém é um caso muito crítico à cultura do trigo na questão da matocompetição. Então é mais uma ferramenta que a Biotrigo traz, em conjunto dessa vez com a BASF, com esse genótipo que já vem trazendo tantas outras ferramentas para os triticultores do Brasil. Fernando, da Biotrigo Genética, muito obrigada pela sua participação aqui no Agricultura BR. Informações valiosíssimas para o setor no Brasil. Sucesso à empresa. E por aqui o Agricultura BR segue falando de trigo e agora o destaque em relação à previsão do tempo, as questões climáticas nas áreas produtoras, concentradas principalmente no Paraná e no Rio Grande do Sul. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Os produtores de trigo do sul do país estão bastante animados com o desenvolvimento das lavouras. Nos últimos 7 dias, a chuva foi até abrangente na região sul, mas as pancadas mais expressivas se concentraram no norte gaúcho. Conseguiram até superar o que era esperado para esta época. Agora as condições hídricas do solo seguem elevadas nos 3 estados da região. No Rio Grande do Sul, a umidade segue um pouquinho mais alta do que no estado do Paraná, mas de maneira geral, o solo segue bastante úmido, garantindo bom crescimento para as lavouras de trigo nos 2 estados da região. Agora, a partir dos próximos dias, tem previsão de mais chuva ainda. A próxima semana vai ser marcada por tempo bastante instável nos 3 estados da região. Na faixa oeste do Rio Grande do Sul, as pancadas são mais significativas ainda. O acumulado fica em torno de 30 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas, chuva mais fraca, mas também persistente.
No decorrer da próxima semana, entre os dias 2 e 6 de julho, expectativa de chuva ainda frequente em grande parte da região sul. Dessa vez, a chuva perde um pouquinho mais de força e aí os acumulados também são menores. No Rio Grande do Sul, as pancadas agora acontecem com volume de até 15 milímetros em grande parte do estado. No Paraná, as pancadas são mais fracas ainda e vão ficar mais concentradas nas áreas mais ao sul do estado paranaense. No norte do Paraná, tempo mais firme e sem chuva. No decorrer do próximo período, entre os dias 7 e 11 de julho, expectativa ainda de pancadas de chuva em grande parte da região sul. Dessa vez, o acumulado segue baixo, as pancadas seguem mais fracas, intercaladas com períodos de tempo mais seco. Então, no decorrer das próximas semanas, tem mais previsão de chuva em áreas produtoras de trigo da região sul. Tanto no estado gaúcho como também no estado paranaense, as pancadas são persistentes. A diferença é que no Rio Grande do Sul, essa chuva é um pouco mais significativa. No Paraná, tem áreas mais ao norte que ainda não devem receber essas pancadas tão significativas de chuva, mas de maneira geral, podemos considerar que grande parte das áreas produtoras de trigo da região sul vão receber pancadas de chuva durante as próximas semanas, garantir esse tempo mais instável e também favorecer essa fase inicial do crescimento do trigo na maior parte do sul do país.